O Di Cesare, portanto, o jogador do Racing, esse é bom jogador, esse me parece um jogador de um nível um pouco mais elevado. O Santos aposta as fichas no Di Cesare, Jordão? Aposta, e não à toa o Alvinegro Praiano aumentou a oferta que fez para o jogador argentino. Ele que é um defensor que joga no Racing da própria Argentina. Inicialmente a oferta do Santos era de 4 milhões de dólares e ontem o Peixe ofereceu 5 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, a equipe do Racing deseja pelo menos 6 milhões de dólares, ou seja, ainda o Santos terá que convencer o Racing também sobre a forma de pagamento, visto que o Peixe quer parcelar esses valores e o Santos também conta com uma concorrência. O Cagliari da Itália tem interesse no Marco Di Cesare e o Santos corre contra o tempo para ter o jogador, pelo menos até o anúncio desse final de semana. Então tá aí, o Santos Futebol Clube tentando contratar o Di Cesare. Vamos aos números do atleta, tá aí na tela pra você, 23 anos, 1,86 m. Ele é argentino, zagueiro, 2 clubes na carreira, 119 jogos realizados, 2 gols, 33 cartões amarelos, ou seja, o homem bate, hein? Vou falar uma coisa, é bom jogador, mas bate, hein? 4 lesões, proposta do Santos agora é de 5 milhões de dólares, foi de 4 milhões de dólares, o Santos aumenta a proposta para ter o Di Cesare. Esse é bom jogador, né, Jordão? Um jogador comparado aos outros nomes que o Santos vem trabalhando, me parece um jogador mais pronto para chegar e ser titular absoluto, por isso que o Santos aumenta o valor da proposta? Exato, ele tem um jogador mais experiente do que, por exemplo, é o Tomás Palacios, que jogou na Inter de Milão, e além do mais, ele joga com uma regularidade maior do que, por exemplo, tanto o Adonis Frias e também o Alexis Duarte. Então ele seria um jogador que já conhece, inclusive, alguns clubes do futebol brasileiro, visto a disputa das competições internacionais, como a Copa Libertadores e também a própria Recopa Sul-Americana, e ele viria para jogar. Muito provavelmente, o Santos conseguindo concretizar essa contratação, ele seria o zagueiro pelo lado direito, visto que no esquema do Gustavo Costa, muitas vezes com 3 atrás, ele coloca um zagueiro canhoto pela esquerda, um zagueiro mais alto no centro e pela direita, justamente o Marco Di Cesare. Ele certamente chegaria para resolver a posição do Santos, que hoje conta com muitos problemas, e logo mais nós vamos falar da volta dos que não foram, Marcão. Não, você não vai me falar que o Gil pode voltar? Vou falar. Não é possível, cara. Ih, mamãe! De novo. Mas tem que mandar embora o Marcelo Teixeira. Tem. Na boa. Se o Gil voltar, tem que mandar embora o Marcelo Teixeira, cara. Não é possível. Isso é uma vergonha. Chega até a ser humilhante, Jordão. É a terceira vez que o Gil fica no vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou. Pô, mas que vergonha, cara. Feio. E outra coisa, hein? Já vou avisar logo. Se o Gil voltar, pode mandar embora o tal do Ananias, o tal do Alencar, manda também o cara da base que prepara zagueiro, manda tudo embora, hein? Ontem o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense lá com o jogador do quê? Da base. Sim. Não é possível que a gente não tenha um zagueiro que possa jogar no lugar do Gil. Manda o Gil jogar PlayStation com o filho dele, pô. O Gil não aguenta mais, ele já disse aí várias vezes que não aguenta mais viajar, que quer ficar com o filho, que quer ir para os Estados Unidos, ver NBA, que quer namorar mais. Porra! O Santos virou refém do Gil. Que coisa! Agora, meu caro Thiago Jordão, me diga uma coisa. E o Rômulo? O Santos ainda pode contratar o Rômulo do Tigres ou tá descartado? Porque o Santos tentou o Santi Gonzalez e aí parece que o Vojvoda não gostou muito do nome. Era um nome do próprio Sampaoli, né? O Sampaoli colocou o Santi Gonzalez, depois deu pra trás ali, já queria o Matheus Jesus, e aí esse nome foi apresentado pro Juan Pablo Vojvoda, parece que não encantou muito. E o Vojvoda validou o Rômulo. O Tigres recusou a primeira proposta do Santos pelo Rômulo. O Santos pode insistir no Rômulo ainda ou já vai tentar de novo o Santos Rodrigues? Porque falta pouco, Jordão, não tem muito tempo não. Volto a dizer, pra mim, hoje e amanhã são dias decisivos. Se o Santos não conseguir contratar até amanhã, esqueçam, não vem mais ninguém. Com certeza. E comparando a situação do Rômulo e com o do Santi Gonzalez, é mais provável que o Santos vá atrás do Santi Gonzalez, porque dificilmente o Tigres liberaria o Rômulo por valores que estão sendo oferecidos no Santi Gonzalez e que foram apresentados ao clube mexicano pelo próprio Santos Futebol Clube. Vamos lembrar, o Peixe ofereceu
30 milhões de reais pela contratação do Rômulo, que foi prontamente recusada. E, por que ela foi recusada? O Tigres tem interesse na manutenção do jogador. Ele começou a ser titular na equipe, é muito utilizado, uma média alta de minutos, e do outro lado da moeda tem o Santi Gonzalez, que é um jogador que, inclusive, em nenhuma das entrevistas pós-jogo da partida do Tigre, ele comentou, já que quase em tom de despedida, ele não falou que era uma oferta do Santos, mas disse, olha, estou conversando com os meus representantes, recebi uma oferta nos últimos dias e vamos ver qual é o melhor caminho. Só que aí o Santos pausou as negociações com ele e o deixou de stand-by. Então, entre Rômulo e Santi Gonzalez, é mais provável que o argentino pinte na Vila Belmiro. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. O Santi Gonzalez é um jogador razoável, né, Jordão? E negociar... E outra coisa, hein? O Tigre da Argentina é o Tigre do Blondel. Né? No passado, que na hora do vamos ver, pediu para o Santos pagamento à vista ou garantias bancárias em caso de parcelamento. Ou seja, argentino para negociar com o Santos, não jogador argentino, clube argentino, quando negocia com o Santos, dificulta até o final. Jordão, negociar com o clube argentino é muito difícil. Vide o caso Huracan, no Franco Cristaldo, vide o caso Blondel com o mesmo Tigre. Então, assim, vai ser difícil, hein? Vai. Já te adianto, não será fácil contratar o tal do Santi Gonzalez. Porque o Santos ele tá oferecendo esses 4 milhões de dólares pra todo mundo, né, Marcão? Vamos ser honestos aqui. O Santos tem esses 4 milhões, a gente não sabe como, mas essa é a oferta que o Peixe faz para todos os jogadores em que ele tem interesse. E o Santi Gonzalez, ele tem a vontade de vir para o futebol brasileiro, só que vai depender justamente do próprio Santos e do Tigre. Porque a proposta do Santos não é para pagamento à vista. Só que o próprio alvinegro praiano já sofreu com o Tigre, você falou muito bem anteriormente, sobre o Blondel. Então, vai caber ao Santos apresentar as garantias bancárias necessárias, caso seja parcelado mesmo, ou com o recebimento dos valores pelo Luca Meireles, o Santos melhora essa oferta, talvez, consiga ir atrás de outra alternativa no mercado, mas, fato é, na Argentina, o Santos é muito mal falado, visto as negociações com jogadores anteriores e até mesmo com treinadores. Treinadores como, por exemplo, o Fabian Bustos, teve também o próprio Ariel Holland, enfim, que passou pelo Santos, tiveram seus problemas, principalmente com relação a finanças, o próprio Sampaoli, e aí, infelizmente, o Santos ficou muito mal falado lá na Argentina e é difícil negociar com esses clubes argentinos que muitas vezes eles exigem pagamento à vista, que lembra um pouquinho até mesmo o Flamengo. Agora, Jordão, tá faltando nessa brincadeira, falamos de muitos zagueiros, falamos de volantes, tá faltando atacantes, né? O Santos quer contratar mais um atacante. O nome não vazou, né? Não. Tiveram aqueles nomes que vazaram ainda quando o Sampaoli negociava com o clube. Mas na gestão Juan Pablo Vojvoda, nenhum nome novo vazou sobre atacantes. Vem um atacante, a tendência é que venha um atacante. Mas não temos o nome, é isso? O único que veio em pauta no Santos, Marcão, ele foi oferecido pro Peixe, foi o Alex Valera, aquele atleta peruano que joga no Universitário do próprio Peru. Só que o Santos aparentemente ainda não deu prosseguimento nas tratativas. Muito provavelmente o Santos recebeu esse nome e colocou na gaveta. O Santos não foi atrás nem dos seus representantes, não apresentou uma oferta pro próprio Universitário, visto que os valores do jogador variam ali entre 1 milhão a 1,5 milhão de dólares. Então, o Santos diz que está atrás de um atacante, mas este nome ainda não foi vazado ou não existe uma negociação concreta com algum atleta. Esse é o medo, né? Esse é o medo de pintar um Yusufa, de pintar um Wendel Silva, né? A preocupação é justamente essa. Quem será que vem? Vai vir. Eu não tenho dúvida que vem um atacante. Agora, qual que é o nível desse atacante? Quem é esse atacante? É um Wendel Silva da vida? Que chegou aqui no Brasil, a gente sabe o que aconteceu? É um tal do Yusufa, jogador que não conseguia dominar uma bola? Né? Então, assim, e o torcedor do Santos, o que acontece? Qual que é a estratégia que normalmente as diretorias fazem? Contratam jogadores de fora, porque a rejeição é baixa. O torcedor, é só falar um nome diferente que o torcedor se emociona. É verdade isso, eu não estou brincando. O torcedor do Santos, ele é tão carente que ele não quer saber se o cara joga bem, se o cara joga mal. Ele quer saber de nome bonito. O torcedor do Santos se emociona só com o nome do atleta, só com o nome do jogador.
Então, a diretoria sabe disso. Então, vai trazer aí um atacante talvez desconhecido e a nossa preocupação, o nosso medo, o nosso receio é que seja mais um Wendel Silva, mais um Yusufa Indié, né? Porque, olha, o torcedor do Santos tem sofrido muito. E, Jordão, a gente falava fora do ar sobre isso, né? Ontem, qual que é o nome do atacante do Corinthians? O Guinegão. O Guinegão. Eu ia falar Benegão. Benegão é o cantor, né? Sim. O Guinegão, Jordão, ontem fez o gol da vitória do Atlético. Aliás, como é duro torcer pro Atlético Paranaense, hein? Deve ser triste. Eu vou falar, eu torci um dia só que foi ontem. Vou falar pra nunca mais, viu, Jordão? Mas que coisa horrorosa, hein? E o tal do Patrick McDonald's, hein? Tá pesado o homem. Que barriguinha, hein? Tá pesado o tal do Patrick McDonald's, hein? E o Mendonça, hein? Mamãe. De speed não tem nada, hein? Sou muito mais a internet de escada, viu? Sou muito mais a internet de escada do que o tal do speed do Mendonça. Como é ruim o time do Atlético Paranaense. Jesus, que time horroroso. Que time feio. Agora, veja, o Corinthians colocou um garoto da base e resolveu o jogo ontem. O São Paulo tem um jogador da base que se machucou agora, lesão de ligamento cruzado, que também fez vários gols, né? Só o Santos, que tinha um garoto, como é o caso do Luca Meirelles. Não tô falando se o cara é craque, se não é craque, se é bom, se não é bom. Não tô falando nada disso. O que eu tô dizendo é, nós não testamos um garoto e insistimos até aqui com Tiquinho, Soares e David Washington, né? Que coisa, né? Então tá aí. Corinthians praticamente com o pé na semifinal da Copa do Brasil. Exato. E esses jogadores, o Tiquinho e o David Washington, eles não marcam gols há 4 meses. Não é que o Luca Meirelles, por exemplo, joga no Flamengo, que tem a concorrência do Pedro, tem o Plata que joga por lá, tem o Wallace Yan e entre outros jogadores. Não. A concorrência deles são de jogadores que não balançam as redes, que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam no ataque e que não marcam gols. Ou seja, por que o Santos não faz o mínimo que é testar um jogador? E a gente não diz que o Luca Meirelles seria um novo fenômeno, um novo Ronaldo. Não. Todo jogador da base, na minha visão, ele é plausível de ser testado e vendido se ele tem um mínimo de condição. Porque aí a gente evita alguns constrangimentos de, por exemplo, o Santos está vendendo agora o Luca Meirelles por 10 milhões. Se ele meter pelo menos 7 gols na Conference League que a equipe ucraniana vai disputar, eu garanto que no ano que vem, pelo menos uma proposta de 20 milhões chega na mesa do Shakhtar. Assim como foi com o Wesley Patati jogando no Maccabi Tel Aviv. E o Wesley Patati precisou de menos de 1 ano para receber uma proposta de quase 7 vezes mais do que a equipe israelense pagou no jogador do Santos. Então, a gente valoriza muito mal os nossos bons ativos, os nossos coadjuvantes da base também não são valorizados, e aí o que sobra são as renovações absurdas que ficam, os jogadores que tinham potencial que não jogam, a gente vive com dúvida, e o próprio Santos acaba atrapalhando a carreira desses jogadores que têm muito potencial na base. Tá aí o Thiago Jordão, El Bigodinho, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Alô, Paulo Santos, Daniel Alencar, grande abraço pra você. Gustavo Peron tá dizendo: Marcão, te digo e repito, o Santos acabou e já podemos contar com mais um rebaixamento. Eu não vou acreditar nesse rebaixamento até que isso aconteça. Não é possível que o Santos caia de novo. Agora eu vou falar uma coisa, viu? Se o Santos cair, vai ser difícil sair desse buraco. Vai. Se o Santos cair de novo com Neymar Júnior, vai ser muito difícil sair desse buraco. Eu torço demais para que não caia. Isso não significa dizer que, se não cair, a gestão do Marcelo Teixeira é boa, né? Deixando muito claro aos marcelistas e aos assessores de imprensa do Marcelo na mídia do Santos. Não cair não quer dizer que o trabalho do Marcelo Teixeira é bom, viu? Né? Porque vai ter muita gente aí comemorando se o Santos não cair. Tomara que não caia. Tomara que não caia. Mas isso não irá significar que o trabalho do MT é bom. Pelo contrário, a gestão do Santos é pífia. É pífia a gestão do presidente Marcelo Teixeira, que consegue fazer uma gestão pior do que a gestão que ele já fez no Santos entre os anos de 2000 a 2009. Agora, Jordão, se estamos enfrentando dificuldades para contratar, o Santos está tentando ressuscitar o Gil de novo. De novo, e again, Marcão, o Santos, dentro do próprio Peixe, existem pessoas que tentam convencer a diretoria
a não rescindir o contrato com o zagueiro Gil e que ele cumpra o seu contrato com o Peixe, visto a dificuldade do Santos em acertar com os zagueiros no mercado de transferências, e essas pessoas enxergam o Gil como uma solução que já está dentro do próprio clube, evitando, quem sabe, alguma compra equivocada no mercado de transferências. Tá aí o Gil podendo voltar pela terceira vez, né? A volta dos que não foram. É a terceira vez, né, meu caro Jordão? Isso. Seria a terceira vez, porque foi uma com Caixinha, depois teve uma com Xavier, Exato. e agora seria a terceira com Juan Pablo Vojvoda, é isso, Dá né? pra colocar até 4, por causa que tinha do final do ano, né? Do ano passado. Teve a do final do ano, perfeito. O Gil é tetra, né? O Gil é tetra. Tetra o Gil. 4 vezes ele tenta se aposentar e não consegue. É verdade. O Gil é aquele funcionário que fica no cafezinho, você passa ali. O cafezinho normalmente nas empresas, Jordão, fica... Você é novo, mas você já trabalhou bastante também. O Jordão é um cara que já é vivido, já sabe da vida, isso é muito bom. Mas o cafezinho normalmente fica ali naquele caminho do toalete, né? Sim. E aí você tá indo no toalete, você só passa ali, né? Só vê os 3, 4 conversando ali. Normalmente é aquele cara que não aguenta mais, né? Aí ele fica ali no cafezinho, eu não aguento mais. Aí segunda-feira ele fala, mas falta muito pra sexta? Você é o cara que não quer mais. Sim. Não é isso? É aquele cara que não aguenta mais, né? Ele chega na segunda-feira e já fala, nossa, falta muito pra sexta, aí já começa, eu não aguento mais, meu chefe é chato, nossa, eu não tô aguentando mais esse metrô, meu Deus do céu, que loucura, cara. E esse cliente que vai me ligar daqui a pouco, nossa, mãe do céu, é o Gil, cara. O Gil é isso aí, o Gil é o funcionário que tá no cafezinho e tá olhando pro cara do lado e falando, nossa, tem um Fluminense, ih, rapaz... vou ter que correr. Nossa, mãe do céu. Eu não aguento mais. Concentração? Você é louco, cara. Eu tô 20 anos concentrando. Meu filho tá me esperando pra jogar PlayStation. Eu não vejo a hora de ir pra Orlando no final do ano, Jordão. E o Santos não desiste do Gil. Só que o Gil já desistiu do Santos há muito tempo. Faz tempo que o Gil ele não quer mais, Marcão. E aí, é aquilo... Se o cara não tem mais o interesse de continuar jogando bola, o Santos pode muito bem dar um empurrãozinho. Ele tá em dúvida, o Santos fala, já que você tá pensando se aposenta ou não, eu lhe faço o convite. Vou rescindir o seu contrato, vamos negociar os termos e você resolve a sua vida, cara. Pô, não dá pro Santos ficar refém do Gil, Marcão. E não é o Gil de 2013, 14 até 17. É o Gil de 37 anos, 38 anos. Um Gil que não tá mais afim de jogar futebol. Um Gil que mais toda vez... Podem perceber, das últimas 5 vezes que o Gil falou na imprensa, pelo menos 3 ele falou de aposentadoria. E podemos até citar aqui, o Gil falou na TNT. A Juliana tá perguntando onde que o Gil falou isso. Pega a entrevista que ele deu pra TNT ou pro próprio Ricardo Martins. Ele fala de aposentadoria em entrevista quase toda, porra. Sim. Pô, Juliana, um abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. Você falou onde que o Gil falou isso. É só pegar as entrevistas recentes do Gil. Ele só fala em se aposentar. Ele falou claramente, eu não aguento mais o ritmo do futebol, não aguento mais concentração, eu quero curtir um pouco, eu entendo que já tá chegando um momento da minha vida que não faz mais sentido isso. Quando você tem um cara mais pra lá do que pra cá, ajuda, pô, ajuda. Isso em qualquer empresa. Não adianta, se você tem uma pessoa que só reclama, é longe, eu tô cansado, ajuda ele, cara, ajuda ele a descansar. E traz alguém novo, com energia. Quem pensa assim, evolui. Quem não pensa assim, anda de lado ou anda pra trás, Jordão. Exato, e a gente vê, e tanto que o Gil, ele teve uma carreira brilhante, etc. Só que já no Corinthians, e é aquilo que a gente comentou do Igor Vinícius. Se o Igor Vinícius, por exemplo, a torcida do São Paulo não queria ele nem pintado de ouro, o Gil no Corinthians era a mesma coisa com seu torcedor. Por que o torcedor do Corinthians não quer o Gil nem pintado de ouro, mas o Santos quer tanto assim o zagueiro? As pessoas de lá entendem que o Gil seria uma solução para os nossos problemas, já que não estamos conseguindo contratar algum zagueiro. Só que, gente, o Gil quando joga, ele não entrega a partida, mas também não passa segurança. A gente é refém do Gil por quê? O Santos não consegue contratar, e desculpa, com todo respeito, Adonis Frias, Alexis Duarte, Tomás Palácios. Pô, o Santos não consegue fechar um acordo com esses 3 caras. É uma vergonha isso. E aí a sua solução é o Gil. A volta dos que não foram? Então, o Santos Futebol Clube todo dia dá indícios que tá mais afim de ser rebaixado do que se tornar um time grande, novamente. Porque é só decisão de time pequeno, é só vergonha sendo passada no mercado de transferências e também nas decisões. O Marcelo Teixeira, se o Gil retornar, o Marcão falou bem, você tem que sair fora. Você fala, não, desculpa,
eu não sirvo pra estar aqui. Porque é inadmissível um zagueiro que já pensou em deixar o Santos pelo menos outras 3 vezes pra se aposentar, voltar numa 4ª vez e pior, jogar. Isso é inadmissível.